Olá, a paz do Senhor. Estamos de volta estudando os nomes de Deus e hoje nós vamos ver sobre El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Mas antes eu gostaria de deixar um versículo que ele se encontra em Isaías 50:10. Ele diz assim: escutem vocês que temem o Senhor e obedeçam às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no nome do Senhor e se firmem em seu Deus. Nós vimos quando nós começamos que torre forte é o nome do Senhor e para ela corre o justo, no momento de angústia. E nós temos meditado nos nomes do Senhor, a importância de conhecer os nomes do Senhor para correr para esse nome quando nós estivermos em alguma dificuldade ou em alguma outra situação que não seja só de dificuldade, Então nós vamos continuar hoje vendo sobre o Deus Elyon, El Elyon, que é o Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. E esse nome aparece na sequência que estamos seguindo em Gênesis, no capítulo 14. Naquele episódio onde 5 reis batalham contra 4 reis, inclusive Sodoma, que foi para onde Ló ele havia ido, Quando Abraão, naquele episódio, leva Ló e fala assim: olha, Ló, nós somos muitos, nós temos muitas ovelhas, muito gados, e os nossos servos estão brigando entre si, então vamos nos separar, escolhe para onde você quer ir. E Ló, então, ele foi para a região de Sodoma. E quando teve essa guerra, Ló, então, foi feito refém também. Quando Abraão soube disso, ele reuniu 318 homens nascidos na sua casa e levou para a batalha. E ele venceu a guerra, E ele pegou todos os despojos, ele restituiu tudo que era de Sodoma, Gomorra. E naquele momento, então, aparece lá no versículo 18, Melquisedeque, um sacerdote muito enigmático aí, Melquisedeque, que era rei de Salém. Ele trouxe pão, vinho e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o primeiro relato como Deus Altíssimo, El Elyon, na Bíblia, está aqui em Gênesis 14, 18. Então, Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo que lhe deu Abraão o dízimo. Então, de tudo que ele pegou da terra, deu Abraão um dízimo para esse sacerdote. Muito interessante notar alguns pontos aqui de Melquisedeque, Não vai ser a lição em torno disso, mas é importante a gente ver, que Melquisedeque não tinha genealogia. O sacerdote, ele veio lá em Moisés muito tempo depois. Então, os sacerdotes, eles vinham da linhagem de Levi muito tempo depois. Mas aqui, então, lá depois você pode abrir em Hebreus 7, que ele faz essa comparação até mesmo com Jesus Cristo, Então, ele não veio da linhagem de sacerdotes, como havia determinado Moisés, mas ele veio de uma linhagem que não tinha começo, não teve meio, não teve fim, e ele equipara, então, uma tipologia de Jesus. É um assunto muito interessante, mas a gente vai ficar aqui no Deus Elyon, El Elyon, que é o nome que nós estamos estudando. Então, nós vemos aqui que El Elyon, além de ser criador, ele complementa essa ideia. É o Deus que fez todas as coisas, mas ele não só fez todas as coisas, como ele também sustenta todas as coisas, ele governa acima de reis, de príncipes, acima de qualquer liderança. Ele é o Deus que está governando todas as coisas. E nós temos aí alguns versículos que a gente vai utilizar para poder mostrar esse entendimento, Então, nós vemos ali em Daniel, ele aparece como Deus lá para Nabucodonosor, Então, nós vemos Nabucodonosor, que era um rei muito importante da Bíblia. Era um rei muito mau também, tinha uma personalidade péssima, mas ele teve um momento ali que ele teve encontro com Deus, o Deus Altíssimo, e ele não pôde deixar de se render a esse Deus Altíssimo. Então, Nabucodonosor, que representava, aquele rei que dominava todos os povos, todo-poderoso, ele se rendeu ao Deus Altíssimo. Em Daniel 4:34 a gente vê assim: mas ao fim daqueles dias, e esse episódio é dos dias em que ele viveu como um animal, Ao fim daqueles dias,
Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Aí, pulando lá para o 37, né? Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, que era justamente ele, né? Ele era um rei muito soberbo por causa de tanta autoridade, tanto poder, né? E todos os reinos estavam sendo subjugados por ele. Mas Deus se apresenta como Deus Altíssimo. E nós também, né, temos essa apresentação do Deus Altíssimo, né? O Deus Altíssimo, ele aparece em vários outros momentos, né? Tanto no Velho Testamento, lá no Cântico de Moisés, quando ele se apresentou, quando Deus se apresentou a Moisés, ele reconhece o Deus Altíssimo. No Cântico de Ana, quando ela vai e pede a Deus um filho, reconhece como Deus Altíssimo aquele que dá a vida, que tira, que cria o bem, que cria o mal. Esse é o Deus que nós servimos, né? E ele está extremamente ligado ao Deus Criador. Ele é o Deus que cria e domina sobre todas as coisas. E ninguém pode dizer o que fazes. Por que está fazendo isso, Deus? Não. Ele faz porque ele pode, porque ele tem essa autoridade. E também nós temos 2 episódios do Novo Testamento que nos falam a respeito do Deus Altíssimo, né? No episódio de Estevão, quando ele foi levado para discutir ali perante o conselho, né? Ele estava fazendo a sua defesa e ele fala do Deus Altíssimo que se assenta à direita, né? E ele fala comparando com o quê? Com o templo, né, dos judeus, porque naquela época o templo era a coisa mais importante para os judeus. E ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos, ele habita em todo o espaço, a terra, em tudo que nela há, pertence a Deus, e ele não precisa habitar em templos feitos por mãos. E por fim também Jesus perante Pilatos, né? Pilatos, ele questiona ali, né? Vamos abrir, ele fala assim: então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus responde: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Então, ali reconhecendo a autoridade de Deus, o Deus Altíssimo. Muitas vezes nós precisamos lembrar desse Deus Altíssimo, né? Muitas vezes os nossos problemas parecem maior do que a gente pode imaginar, enfrentar, mas o nosso Deus Altíssimo é muito maior do que esses problemas. O Deus que não cabe em templos é maior do que qualquer situação que nós estejamos passando. E se estivermos andando em escuridão, momentos de trevas, momentos em que não estamos vendo a luz, o Deus Altíssimo conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo e Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos, né? Podemos correr para Ele que estaremos seguros. Ele conhece todas as nossas estações, Ele compreende todas as nossas estações e Ele pode nos dar segurança. E Romanos 8:28 diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a esse Deus Altíssimo, precisamos reconhecê-lo em todas as coisas. E que tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam a Deus. E conhecendo a Deus, nós podemos confiar no seu nome e dar graça em cada situação que estivermos passando. Então, essa é a meditação de hoje. Gostaria de terminar fazendo a oração do livro, né, que é muito linda. E diz assim: Pai Celestial, hoje te agradeço por estar acima de tudo em minha vida. Não há nada que possa ser maior do que tu és. És maior do que todas as minhas circunstâncias, todos os meus problemas e todas as minhas preocupações. Tua grandeza não pode ser contida, envasada ou replicada. Minha alma pode descansar em tua grandeza, porque tu és aquele que cumpre as promessas a todas as gerações e teu nome está acima de todo nome. Amém? Vamos descansar no Deus Altíssimo. Amém?